Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas? Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entregar na sua glória? Então, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então, entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e os deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram a um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como havia reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Amém? A pastora já orou, mas nesse momento queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça, para que a gente possa ter mais um momento de oração. Senhor Deus, Pai maravilhoso e poderoso, Senhor. A Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, Senhor Jesus. O Senhor, ó Deus, falou ao meu coração, Senhor Jesus. E nesse momento eu peço que eu seja um instrumento do Senhor, um porta-voz, Senhor. Que eu seja agora a pessoa que possa transmitir aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração. Não pelo que eu entendo, ó Pai, ou pelo que eu acho, mas pela Tua verdade, ó Deus, pura e simples, Senhor Jesus. Que os corações aqui estejam abertos e que o Teu Santo Espírito possa fluir, ó Deus, para frutificar, ó Deus, para sermos transformados e edificados, ó Deus, como, ó Deus, servos do Senhor, como cristãos, mas também como igreja do Senhor, ó Pai. Que, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração saiam daqui transformados, e que todas as distrações, tudo aquilo que pode, ó Deus, atrapalhar esse momento, ó Deus, possa ser cessado, acabado agora, Senhor, mas que isso tudo seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus, amém. E o título dessa mensagem é Quando os Olhos se Abrem. Quando os olhos se abrem. E não é simplesmente, quando eu falo quando os olhos se abrem, um sentido natural e físico de abrir os olhos e ver. Também representa, dá para a gente entender. Estava conversando ali com o Tiago, e aí ele passou e colocou um telefone aqui, e eu lá de longe não consegui enxergar de jeito nenhum, nem com o meu óculos. E aí eles me falaram que estava esse telefone aqui, que estava gravando, e já saiu até stories com o vídeo que ele gravou daqui. E eu fiquei pensando, nesse início do culto, fiquei refletindo sobre como alguns detalhes passam despercebidos. Como algumas coisas que a gente não vê, passam despercebidas.
E principalmente naquele momento, coisas excepcionais e sobrenaturais que aconteceram com aqueles 2 discípulos e que eles não perceberam. Coisas que eram em aspectos humanos, mas principalmente em aspectos espirituais. E havia uma mudança ali, quando os olhos deles realmente se abriram. Quando eles viram que era Jesus naquele encontro. A título de introdução, a partir desse texto, dessa necessidade que nós temos de realmente abrir os olhos. Porque é muitas distrações que nós temos no mundo hoje em dia. É redes sociais, é as pessoas, é muita coisa que nos distrai e nos tiram do foco. E como eu disse, são pequenos detalhes que podem fazer a diferença. São pequenos detalhes que vão determinar a nossa caminhada e o nosso destino e que vão ser essenciais. Mas para a introdução eu queria destacar a partir desse texto 2 fatos. Primeiro, um fato em relação àquele trajeto. A palavra do Senhor ela era bem clara e falou que aqueles discípulos estavam vindo de Jerusalém a Emaús. Naquele momento, Jesus havia morrido e ressuscitado. Ele havia aparecido e algumas pessoas ainda não acreditavam que ele havia ressuscitado. Então, muita gente estava retornando para suas casas, retornando para seus lares. E aquele ali era um trajeto um pouco... Para a gente, quando olha hoje, ele é distante, mas naquela época nem tanto. Mas aquele trajeto em si, ele era perigoso. Apesar de ser uma estrada que era meio que coordenada pelos romanos e que eles utilizavam, era uma estrada perigosa. Apesar de ser feita pelos romanos, era uma estrada perigosa. Até mesmo que eles já estavam, como eu posso dizer, eles já sabiam desse fato, porque o Senhor Jesus, quando ele apresenta a parábola do bom samaritano, não é necessariamente esse mesmo lugar, nesse mesmo trajeto, mas ele também apresenta essa parábola para ensinar que também haveria perigos naquelas estradas, porque pessoas que estavam andando sozinhas poderiam ser muito bem assaltadas. Haviam pessoas ali salteadores que poderiam roubá-las. Então, ninguém gostava de andar sozinho naquela situação. Então, para aquelas pessoas que estavam andando sozinhas, elas iam mais rápido para encontrar outras, ou elas diminuíam o passo para que as que estavam vindo de trás pudessem alcançá-las. E também, outra relação é sobre a distância, como eu disse. A distância daquele ponto de Jerusalém até Emaús era de mais ou menos que a palavra fala de 11 quilômetros. Às vezes pode parecer até, assim, para mim que tenho que ser bem sincero, não estou em dia com o meu cardio na academia, é uma boa distância, mas naquela época era uma distância até pequena. Mas aquele trajeto e todo aquele processo, ele estava fora do propósito. Mas o que eu quero dizer a partir desse trajeto e dessa distância? É que o trajeto era perigoso, o trajeto fez com que eles se aproximassem, e a distância também deu uma oportunidade de tempo. E tudo isso mostra como Jesus é intencional no seu propósito. Aqueles 2 homens, eles estavam fugindo de uma cidade em que depois Jesus falaria que o mover do Espírito aconteceria, que o derramar do Espírito aconteceria, o Pentecostes aconteceria em Jerusalém. E eles estavam fugindo de um propósito, de um momento mais que oportuno para o cristão. Mas Jesus ele foi intencional em encontrá-los. Foram 2 homens, ou melhor, eles não falam 2 homens em si, mas subentende que Jesus encontrou 2 pessoas ali, e elas não eram os 11 apóstolos. Jesus, então, depois de ter ressuscitado, Jesus ressurreto, ele apareceu para 2 pessoas ali, entre aspas, aleatórias. São pessoas que já tinham o conhecimento de quem era Jesus,
como eles demonstravam, mas eles não conheciam de fato quem era Jesus. Eles poderiam ter informações, mas eles não conheciam o Jesus verdadeiro. E Jesus foi intencional em encontrá-los naquele trajeto, naquela distância, naquela oportunidade, para transformar e abrir os olhos. Para abrir os olhos de quem era Jesus, de quem era e qual era a sua missão. Para nós, é um momento oportuno. Jesus é intencional nos trazer hoje, nos colocar em um contexto, em um trajeto, e um tempo perfeito, para que, se nós não estamos com os olhos abertos para ver Ele, quem Ele é de fato, nós temos a oportunidade hoje para isso. E eu queria destacar, a partir desse texto, alguns ensinamentos que esse texto nos revela. Em primeiro lugar, é a visão dos discípulos, dos dois discípulos, ou melhor, a falta de visão que eles tinham. No versículo 16 diz que, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E no versículo 17, na parte B, mostram que eles pararam com o rosto entristecido. Como eu disse, aqueles dois discípulos conheciam Jesus. Eles provavelmente eles não eram um dos 11, mas eles conheciam Jesus, sabiam que os milagres que tinham acontecido. Eles ouviram que Jesus havia ressuscitado. Mas mesmo ao seu lado, eles não conseguiam enxergar quem era Jesus. O interessante é entender que eles não reconheceram Jesus, porque naquele momento, não era o Jesus que eles queriam ou desejavam. Eles tinham uma concepção de quem era Jesus diferente de quem realmente era Ele. E o texto mostra que eles estavam decepcionados. A afeição deles mostrava uma frustração, uma decepção. No versículo 17, mostra que eles pararam com o rosto entristecido, quando Jesus pergunta: o que foi? O que vocês estão falando aí? E é engraçado porque eles tinham uma visão de Jesus como um cara que viria para libertar, ou melhor, da opressão de Roma, que viria para acabar com Roma, destruir Roma, ser um líder político, uma solução ali que acabar com toda aquela miséria, ou melhor, a opressão de Roma em cima de Israel. Eles estavam mais preocupados com a nação do que necessariamente com Jesus. Eles estavam mais entristecidos com que a nação de Israel continuaria ali à mercê de Roma, do que necessariamente de que Jesus estaria ressurreto. Eles estavam frustrados. Quantas das vezes nós colocamos Jesus como aquele que vai ser somente o solucionador dos nossos problemas? Quantas vezes nós temos a concepção errada sobre quem é Jesus? Nós colocamos Ele numa caixinha do nosso próprio desejo, da nossa própria vontade. E eles estavam frustrados porque eles criaram expectativas humanas, quando o que Deus tinha, o plano de Deus, ia além do que o homem poderia entender, e que somente poderia ser revelado por Ele. Eles criaram expectativas, e esse é o problema. Quando nós colocamos expectativas humanas em coisas espirituais, nós queremos colocar Deus a nossa imagem e semelhança, ou melhor, quando nós queremos controlar Deus. Quando o Salmo 34, versículo 5 diz: os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrará decepção. A frustração das nossas vidas, muitas das vezes, é quando
Nós esperamos que o Senhor faça algo, não porque é da vontade dele, mas é porque é da nossa vontade. E aí nós ficamos frustrados. Mas como a palavra diz, quando nós olhamos para ele, quando o nosso foco é Jesus, quando o nosso foco é o Senhor, não há frustração, porque boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. E eles não viam esse Jesus. Eles não estavam naquele primeiro momento vendo o Jesus verdadeiro. E como eu disse, a falta de compreensão, a falta de reconhecimento deles, a frustração e a decepção deles, fecharam os seus olhos. E o que às vezes nós estamos colocando como a nossa frustração e depositando isso em Deus? Esperando que o Senhor faça algo porque é a nossa vontade. Esperando com que o Senhor nos abençoe, porque eu quero essa bênção. Isso é colocar a bênção maior do que o abençoador. Isso não é colocar Deus como o centro de todas as coisas. E isso vai nos gerar frustração, isso vai nos gerar decepção, e isso vai nos cegar, isso vai fechar os nossos olhos. Mas isso não é o que Deus quer para as nossas vidas. E não é isso que Jesus fez naquele momento, ele não esqueceu. Mesmo não reconhecendo quem Jesus era, Jesus ainda assim estava com eles. Jesus alcançou eles. Ele continuou naquele caminho para se revelar. Mesmo não reconhecendo Jesus, Jesus se revelou para aqueles. Mas houve ainda um primeiro passo, a disposição do coração daqueles discípulos em ouvir, em caminhar. Se nós queremos realmente viver o plano de Deus, viver os propósitos do Senhor, é necessário abrir o nosso coração para que a gente viva aquilo que a gente às vezes não entende. Viver aquilo que às vezes nós não compreendemos. É viver por fé. E nesse caminho, Jesus sempre estará conosco. Mesmo quando nós não vemos, o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Mas é necessário abrir o coração, abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos, para reconhecer, e realmente agora, com o óculos espiritual, o óculos que vê Jesus, sabermos para onde ir. Porque eu imagino que se a gente não reconhece quem é o nosso Senhor, se a gente não reconhece para onde a gente ir, é como se fosse aquele cavalo naquelas carroças que tem, eu esqueci o nome do... Como? Viseira, exatamente. Ele não consegue enxergar aquilo que somente se a pessoa que está lá montada guia. Mas o Senhor, quando Ele vem, Ele abre a nossa visão para ver além, para ver aquilo que precisa ser visto, aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Em segundo lugar, depois de ter passado por essa visão errada com que aqueles discípulos tinham, Jesus mostra a centralidade da sua missão. Ele fala, não devia o Cristo sofrer essas coisas? Para eles, como eu disse, eles tinham uma visão errada de Jesus. Para eles, morrer na cruz, sofrer na cruz, era um símbolo de derrota, era um símbolo de vergonha. Mas Jesus queria mostrar que morrer na cruz foi a maior vitória que eles poderiam ter em Jesus. Às vezes, nós queremos um Cristo, ou melhor, nós queremos um Cristo sem cruz, que nós falamos, Jesus é o nosso Senhor e Salvador, mas nós não queremos sofrer o que o Senhor Jesus sofreu, sermos perseguidos. Nós não queremos essa cruz. E eles não queriam um Messias, eles queriam, na verdade, um Messias sem cruz. Essa é a luta de muita gente hoje. Não consegue morrer para nós mesmos. Queremos a glória com o Senhor Jesus, mas nós não conseguimos renunciar e morrer para nós mesmos. Mas Jesus mostrou que aquilo ali, aquele caminho não foi um acidente.
aquele caminho que ele seguiu até aquela cruz e todo aquele sofrimento, não foi aleatório, mas fazia parte do grande projeto e o plano do Senhor. Fazia parte do plano de Deus. Era necessário passar por aquilo. E é necessário nós entendermos que o nosso Senhor Jesus, Ele é rei. E Ele venceu sobre a morte. Aqueles homens esperavam um rei que reinasse e revencesse Roma. Mas Jesus queria se mostrar como um rei que venceu a morte. Essa é a realidade que precisamos entender, que Jesus sofreu, que Jesus foi à cruz, que Jesus morreu e ressuscitou. Isso fazia parte do plano de Deus. E Ele mostra, o Senhor Jesus mostra, que toda a Escritura, toda a palavra de Deus apontava para Ele. Apontava para que esse sofrimento acontecesse. Mas isso era o plano de Deus. Desde o início, desde Gênesis até Malaquias naquele momento, tudo apontava para Cristo, tudo apontava para Ele. Todas as profecias, todas as promessas apontavam para Jesus. Deus nunca age por improviso, Deus nunca age de forma aleatória, mas sempre com um propósito. E aquele propósito de Jesus foi o grandioso propósito que nos trouxe aqui hoje, que nos dá motivo de viver, que nos dá motivo de acordar todos os dias. A palavra de Deus sempre apontou para Jesus. Jesus, naquela cruz, nunca foi o plano B. Mas Deus queria um relacionamento conosco. E foi feito assim, através de Jesus. Em terceiro lugar, outro ensinamento, depois de que o Senhor, Ele mostra a visão errada com que aqueles discípulos tinham, e que toda a Bíblia apontava para Cristo, apontava para que Cristo passasse por tudo aquilo, aqueles homens já chegavam no momento quase de noite. E eles pedem para que Jesus ficasse com ele. Eu acredito que para aprender mais, eles estavam famintos pela palavra. Eles estavam famintos por aqueles conhecimentos, aquela palavra revelada pelo próprio Cristo Jesus. E eles queriam, e eles pediram para que pudesse ficar, Jesus pudesse ficar. E nesse momento eles vão à mesa. Esse é o terceiro ponto. A mesa, a comunhão com o Senhor Jesus. Nesse processo de nós abrirmos os nossos olhos e vermos quem é Jesus verdadeiramente, não aquilo que nós pensamos ou imaginamos ou queremos, mas o Jesus real, o Jesus verdadeiro, aquele que a Bíblia, a palavra do Senhor aponta, é necessário comunhão com Ele. É necessário intimidade com Jesus. Naquela época, sentar à mesa, como hoje, sentar à mesa representa intimidade, representa comunhão. Aqueles discípulos, eles começaram cheios de dúvidas e frustrações. Depois eles queriam mais, eles queriam intimidade com Jesus. Eles queriam relacionamento com Jesus. Eles não queriam apenas o ouvir de outras pessoas. Antes eles só ouviam que tal pessoa, eles ouviram que Jesus ressuscitou, mas agora eles experimentavam. Eles tinham comunhão e intimidade pessoal. Não era mais pelo que ouviam, mas era pelo que viviam com Jesus. É certo que as pregações, o nosso momento de culto, são uma bênção, são uma maravilha. Mas essa é somente a cereja do bolo. A intimidade e a comunhão que nós temos com Jesus é na nossa casa, é dentro do nosso quarto. É quando nós separamos um momento à mesa com Ele. Um momento de comunhão com Jesus. É nesse momento que nós reconhecemos quem Ele é verdadeiramente. Não é apenas pelo que o pastor Roberto falou, mas é pelo que eu experimentei, eu e Ele. Eu e Jesus. Um monte de informação, meus irmãos. Um monte de informações não geram transformações.
Um monte de informações não geram transformações. É na intimidade, é na comunhão com Jesus que nós reconhecemos e abrimos os nossos olhos para entender a identidade de quem Ele é e a nossa identidade de quem somos nele. E esse foi o momento de revelação. Esse foi o momento em que o Senhor, naquele momento em que Ele pega o pão, compartilha, Ele rasga o pão e oferece aos discípulos. É o Senhor oferecendo isso. Essa oportunidade de se revelar aos seus. Uma revelação verdadeira. Uma revelação que vai além do que as pessoas falam, mas uma revelação pessoal, uma comunhão, intimidade com Jesus. Outro ponto, após tudo isso, após Jesus ter esse momento de comunhão, ele desaparece, ele rasga o pão e eles abrem os olhos. Foi ali que eles reconheceram, agora foi o momento que eles reconheceram. Percebam, às vezes as coisas estão na nossa frente, mas nós não reconhecemos, quando nós não temos um estalar ali, um momento divisor de águas. E talvez hoje seja. Talvez hoje seja um divisor de águas para reconhecer quem é Jesus de verdade. Reconhecer quem é Jesus na minha vida e quem eu sou nele. Vai ser isso que vai determinar quais os passos que eu tenho que dar. Qual foi a missão de Jesus e qual é a minha missão? Qual a missão que ele deixou para mim nessa terra? Qual foi o meu propósito? Qual é a minha identidade? É somente passando por esse processo de desconstruir o que eu quero, o que eu acho, para na palavra de Deus encontrarmos a verdade, na revelação da palavra de Deus. E eu digo que essa palavra, o que aconteceu com eles foi que a palavra ardeu no coração deles. O versículo 32 diz: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Era o próprio Cristo, era o próprio Jesus revelando a palavra de uma forma com que o coração deles queimava, eles queriam mais. Eu não sei, irmãos, mas todas as vezes assim que eu entro na palavra de Deus e medito, parece que meu coração queima. Parece que meu coração assim é como um plot twist, para quem já viu de filmes. Mas o meu coração ele queima, eu fico com mais vontade de Deus, mais vontade do Senhor. Eu não consigo nem expressar. Porque essa palavra, quando ela é revelada e é testificada para nós agora, pelo Espírito Santo, ela transforma, meus irmãos. A palavra revelada, a palavra que vai além da letra fria. A palavra que não é simplesmente a junção de letras. Não é simplesmente porque eu li, mas é uma palavra revelada que o Espírito Santo revela ao meu coração, que gera transformação, que gera fome e sede por Deus. Jeremias 23, 29 diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a pedra. A palavra de Deus, ela é um fogo que purifica. Ela é uma espada de dois gumes. E aqueles discípulos experimentaram uma palavra revelada pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus. E nós temos essa oportunidade todos os dias, porque foi colocado dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que testifica, que acende, que queima o nosso coração. Mas tudo isso, quando nós abrimos o nosso coração, é primeiro crer, é primeiro ter disposição verdadeira, porque isso pode nos transformar. E isso não é uma emoção. Essa palavra que queima nos nossos corações, em nós, não é simplesmente um emocionalismo, não é uma emoção pura e simples, mas é um fogo que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração que nos faz ter fome e mais sede. É esse poder da revelação, dessa testificação
que acontece quando nós abrimos o nosso coração para o Espírito Santo falar em nós. Mas isso tudo acontece quando nós abrimos o nosso coração. E por fim, meus irmãos, depois de tudo isso, aquele encontro com Jesus, quando eles abriram os olhos, eles foram despertados. E agora, eles testemunhavam, com seus corações queimando. Lembra que eu disse que aquela estrada ela era perigosa? Lembra que eu disse que aquela estrada ali, mesmo sendo coordenada por Roma, era uma estrada perigosa e que eles já estavam de noite. Eles queriam que Jesus ficasse ali tanto para uma proteção para Jesus, como também que já estava de noite. Era assim, para descanso. Mas é dito que depois daquilo que eles falam que a palavra queimava, eles se aventuravam, eles voltaram para Jerusalém, no meio da escuridão, no meio da noite, a fim de encontrar os outros discípulos, para contar as suas experiências com Jesus. Quando nós abrimos os nossos olhos e reconhecemos quem Jesus é e quem nós somos nele, nós não conseguimos ficar parados. Nós não conseguimos ficar com a boca fechada. O nosso coração queima para falar para todas as pessoas o que Jesus fez, quem Jesus é. Com os olhos abertos, eles puderam ver que a necessidade não estava em Israel ser grandiosa, mas estava em testemunhar aquele que veio, que morreu e que ressuscitou. Eles viram que agora a urgência não era voltar para sua casa, mas era voltar para Jerusalém e testemunhar a mensagem de Cristo, que ele estava vivo. Não importavam a distância, não importava o trajeto e não importavam as circunstâncias. E é somente quando nós temos esse encontro real, em que Jesus abre os nossos olhos para vermos quem ele é de verdade, que nós entendemos a missão que ele nos deu. Que entendemos quem nós somos. Quem nós somos de verdade. E não quem nós achamos ou esperamos que sejamos. É a partir desse momento, é a partir dessa palavra revelada, que o Senhor Jesus se apresenta. E que o Senhor Jesus tem um encontro que transforma nossas vidas para sermos transformadores, agentes de transformação. É com o coração queimando que o que o Senhor Jesus quer que nós estejamos todos os dias das nossas vidas. Com a testificação do Espírito Santo, com a palavra de Deus. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Fale com Deus nesse momento. Fale com o Senhor, porque nada é por acaso na vida do cristão. Nada é por acaso na vida daqueles que servem ao Senhor. Todas as coisas são oportunas para que nós glorifiquemos a Deus, para que nós cresçamos nele, para que nós reconheçamos quem ele é verdadeiramente. Fale com o Senhor, para que, como foi aqueles 2 discípulos, o Senhor se revele a nós, por meio da sua palavra, por meio da comunhão, da intimidade, que o nosso coração queime por ele, todos os dias. Ore ao Senhor nesse momento, abre a sua boca e fale com Deus. Senhor Deus, Pai maravilhoso e poderoso, Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor falou ao meu coração, Senhor. Ó Deus, o Senhor, ó Deus, foi de encontro, ó Deus, mesmo com um caminho em que eu estava indo para Emaús, quando o Senhor estava me chamando para Jerusalém, Pai. O Senhor me chamou, Pai, e me mostrou quem o Senhor é, e eu quero mais de Ti, Jesus. O meu coração tem sede, ó Deus, a minha vida tem sede por mais de Ti, Senhor Jesus. O meu coração queima, ó Deus, na Tua palavra, Senhor. O meu coração arde, ó Deus, quando o Teu Santo Espírito testifica a Tua palavra, Senhor, em meu coração, ó Deus. Ó Deus, e que agora, Senhor, saiamos transformados, Senhor,
querendo mais do Senhor Jesus. Ó Deus, não nos deixe criar, ó Deus, uma imagem do Senhor pelo nosso próprio prazer, pelas nossos próprios desejos e vontades, Senhor. Ó Pai, mas que sejamos guiados a ver o Senhor como o Senhor é, quem o Senhor é, ó Deus, e qual a missão que o Senhor confiou a nós, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, e que saiamos daqui transformados, ó Deus, para sermos, ó Deus, testemunhos vivos, ó Deus, do Teu Evangelho, da Tua, ó Deus, boa notícia, Senhor. É o que pedimos, é o que clamamos, Senhor, nessa noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.